Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo uma ótima segunda-feira. Espero que o seu gato esteja bem, tá? Estou de olho no seu gato, porque você não pergunta como o seu gato está no dia a dia, e se não vem alguém, um garoto branco, classe média, de 1,80, com bíceps bem definidos, perguntar do seu gato, ninguém pergunta. E aí seu gato começa a ficar no celular o dia inteiro, começa a rir pro celular, começa a comprar roupa nova, começa a frequentar a mesma academia que eu, e aí você começa a suspeitar que seu gato tá te traindo, e aí você não sabe, ai, de onde que veio isso, né? Ninguém nunca sabe. E caso você não tenha um gato, eu espero que, né, o futuro gato, que eventualmente todos nós teremos gatos. Esse é meu projeto de Brasil. Espero que seu futuro gato esteja bem. E espero que no futuro vocês tenham uma união estável. Espero que seu gato, ele deixe pelo em todas as suas roupas. Espero que ele arranhe seu sofá. Espero que ele não fuja com todo o seu dinheiro no meio da noite, porque você não perguntava se ele não estava bem. Porque agora você vai, né? Agora que eu, o coach, agora que eu, um completo desconhecido, ou não, né? Talvez você me conheça. Te ensinei isso, você vai seguir meus conselhos. Porque é assim que o ser humano funciona. Mas, gente, enfim, chega de lelo lelo. Eu também estou bem. Estamos de volta com o podcast. Inclusive, este podcast está sendo gravado em vídeo pela primeira vez em muito tempo. E talvez eu esteja meio esquisito por isso, porque toda vez que eu me gravo em vídeo eu fico meio complexado sobre... Será que eu tô bonito nesse ângulo? Será que todo mundo acha que, nossa, olhando para esse ângulo ele é até que feio? Olhando pra esse ângulo, eu até que odeio ele. Ou talvez você esteja me achando esquisito porque faz 2 meses, ou 4 meses, o que é um número, né? Que eu não gravo podcast, né? Espero que nesse meio tempo você não tenha se esquecido que esse podcast existe, ou tenha passado a me odiar, o que é totalmente compreensível. Se você me odeia, bem-vindo ao clube. Eu não tô no clube, tá? Porque eu faço terapia, eu parei de me odiar faz um tempinho. Mas tem pessoas que não gostam, então você tá no seu direito. Mas enfim, nossa, gente, desculpa, se vocês me deixarem, eu vou enrolar aqui por 20 minutos e eu não vou falar do tópico deste programa, que na verdade é um podcast, que é o quê? Sonhos. Bozing é como alcançar seus sonhos mais rápido? Traga o seu amor em 7 dias por R$ 320? Não, eu não cobraria R$ 320, eu acho que tá um pouquinho caro para trazer o seu amor. Hoje eu quero falar de sonhos em um sentido um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Quero falar sobre o medo que a gente tem dos nossos sonhos se tornarem realidade. E eu tô falando a gente para não falar eu, os medos que eu tenho dos meus sonhos se tornarem realidade, porque eu não quero me expor tanto. Vou fingir que tudo que eu tô falando aqui não é sobre mim. Mas em resumo, galera, e já pararam pra pensar nisso? Que talvez você tenha medo dos seus sonhos se realizarem? Isso soa um pouquinho estranho, né? Porque, teoricamente, sonhos são coisas que a gente quer mais do que tudo. São as coisas que, tipo, cara, eu levanto todo dia, eu pego ônibus, eu enfrento leões e dragões pra que meus sonhos se realizem. Então, por que eu ia ter medo que isso se tornasse verdade? Tipo, parece meio contraintuitivo. Só que a gente é contraintuitivo, porque a gente é idiota, né? A gente é burro, vale lembrar. Então faz total sentido a gente ter medo dos nossos sonhos. Inclusive, quando eu tava fazendo a pauta para esse episódio aqui do podcast, eu digitei o título do podcast no Google para ver se já tinha alguém falando sobre isso, para ver se eu conseguia alguma referência, alguma inspiração para trazer aqui pra gente. E surpreendentemente não tinha nada. Não quero falar que eu tô criando a pauta, tá? Eu tenho certeza que alguém já falou disso aqui antes. Provavelmente algum psicólogo aí da Europa, meio chato, com nome difícil de ser falado. É um shade pra você, Freud. Mas tudo que eu encontrei era um tipo assim, ai, como superar seus medos e realizar seus sonhos? Ou, ai, não deixe o medo te paralisar, realize seus sonhos. Ou, venha realizar o seu sonho aqui no meu curso comigo por R$ 324. Era tudo assim, como alcançar os seus sonhos e não como fugir dos seus sonhos. Então eu quis trazer uma proposta um pouco diferente aqui. Como não realizar nenhum dos seus sonhos. Vai ser o tutorial de hoje. E por que não começar esse episódio te perguntando, você aí de casa, qual que é o seu sonho? Boizinho, meu sonho. Ai, meu sonho. Meu sonho é fazer harmonização facial. Pode ser um sonho. Meu sonho é um dia ser preso e ser defendido pela doutora Deolane, né? Contando que ela esteja fora da cadeia agora, porque no momento que eu estou gravando esse podcast, a gata está presa sendo processada por talvez ter envolvimento com alguma organização que não será mencionada aqui por motivos legais e por motivos de segurança. Mas que tem algo acontecendo na vida da gata, tem algo acontecendo na vida da gata. E agora, né? Outra pergunta. Por que este seu sonho é o seu sonho? Por que você quer fazer uma harmonização facial e não quer fazer uma bichectomia? Se é que esse procedimento existe. Eu suponho que seja algo com a bochecha, de bichectomia. Mas
por que você quer o que você quer. Eu, particularmente, né? Opa, licença. Se vocês me cedem a palavra no meu próprio podcast, meu sonho meio que foi sempre assim, quero ser escritor, vírgula, e ser muito rico e dominar todo o mundo e ser melhor do que todos. Esse era meu sonho, ser escritor. Vírgula, dominar o mundo e ser melhor do que todos. Mas essa parte, ela fica subentendida no ser escritor, tá? Vamos focar só na primeira parte, que senão pega mal pra mim aqui no podcast. Mas sempre foi esse meu sonho. E ele não é um sonho, exatamente. Ele é uma carreira que eu quero seguir. Inclusive, esse é um problema que eu trato na terapia, porque eu só penso em trabalho. Então, todo mundo pergunta, Boezing, quem é você? O que é Boezing? Sabe? Me perguntaram isso esses tempos. E eu sempre falo, cara, eu sou... E aí eu menciono uma das 15 profissões que eu tenho pra me sustentar. E eu não sou minhas profissões, né? Eu espero que você também não seja a sua profissão, porque você não é um NPC. Você não é um padeiro. Você não é um padeiro, eu sei disso. Tipo, nunca que um padeiro vai estar ouvindo esse podcast. E se você for, por favor, comenta aqui que, olha, meus parabéns, eu furei a bolha. Mas você não é o que você faz. Vamos adaptar mais realidade aqui? Você não é publicitário. Porque eu tenho certeza que isso aqui é podcast de publicitário. Profissões de gay, gente. Procura profissões de gay que é voltado para esse podcast. Você não é psicólogo, você não é da área da saúde, você não é pessoa que trabalha com marketing, pessoa das letras. Você não faz licenciatura, sabe? Você não é a sua profissão, né? Não é o tema do episódio esse. O tema do episódio é sonhos. Vamos voltar para os sonhos? Mas depois de toda essa reflexão, gente, eu fiquei me perguntando aqui, thinking, questions. Por que a sociedade é tão obcecada por sonhos? Porque pensa bem, a gente tem 2 bilhões de filmes de pessoas que estão, meu Deus, em uma jornada épica para realizar o seu grande sonho. E a gente tem, tipo, 15 mil outras coisas falando sobre sonhos. Então, por que isso é tão importante pra gente? Né? Porque se você parar pra pensar, você realiza seu sonho e dura 5 minutos do sonho realizado. Então, tipo, realizei meu maior sonho. E aí acabou e o sentimento de vazio eterno. Então por que esses sonhos são tão importantes? Será que o dia a dia, será que o ir comprar pão na padaria do padeiro que está escutando esse podcast não é mais importante? Será que esses pequenos momentos da nossa rotina não são mais importantes do que esses sonhos que a gente, no final das contas, não vai nem aproveitar direito? Bem, talvez, né? Não sei. Tomara que não. Mas fica aí a pergunta pra vocês. O que vocês vão fazer depois que vocês alcançarem seus sonhos? Boezing, eu vou ter outro sonho pra alcançar, porque é o desejo que move o ser humano. Já diria Lacan, ou algum outro homem, não sei, Lacan foi o único que me veio na cabeça, eu não fiz psicologia, eu só sou um podcaster. Que frase longa, né, que você acabou de falar aqui. Mas assim, gente, eu não acho que seja uma coisa ruim você sempre ter coisas que você quer alcançar, né, porque... se não tivesse nada pra fazer, por que a gente não pega uma faca na cozinha e se mata? Eita, ideias um pouco radicais. Vamos abaixar a bola? Por que a gente não dorme o dia inteiro, né? Pesei o clima, desculpa. Desculpa, não era pra pesar o clima nessa minutagem do podcast. Mais pra frente eu ia pesar, mas não agora. Né? Eu acho que é bom você ter coisas pra você perseguir. Só que eu tô realmente encucado, porque eu sinto que eu estou com medo de alcançar as coisas que eu quero alcançar. E aí eu faço o quê? Eu pego uma pedra, boto no meu sapato e ando o dia inteiro. Eu me saboto. E isso não tá sendo legal. Eu estava conversando com a minha querida psicóloga. Dias, gente, que inclusive ela teve um filho nesse tempo. Uma lindez, assim, sempre de topete. Será que ela tá ouvindo esse episódio? Porque ela costumava ouvir meu podcast quando eu tinha um podcast. Que agora nós voltamos. Mas eu estava conversando com ela, gente. E eu falei isso pra ela. Que eu acho que eu tô com medo de fazer as coisas que eu quero fazer. Tô com medo de sentar minha bundinha em uma cadeira e escrever um livro. Tô com medo de me dedicar 100% a produzir conteúdo, a gravar podcast e fazer tudo. Porque eu sei que eu consigo, sabe? Eu já tive resultados muito bons antes, já ganhei, tipo... Gente, acho que teve uma época que eu ganhei, tipo, 40 mil seguidores num mês no Instagram. Porque eu tava igual um maluco, postando 2 vídeos por dia e só fazia isso o dia inteiro. E eu sei que eu tenho o potencial, eu tenho a capacidade, eu consigo. Mas eu tenho medo de eu ir tentar e descobrir que, na verdade, eu não tenho capacidade, não. Que, na verdade, eu não consigo. Porque se eu não tenho capacidade... Quer dizer, se eu chego lá e eu descubro que eu não tenho capacidade e que eu não consigo, isso vai afetar a forma que eu me vejo. Porque a forma que eu me vejo, a minha autoestima, ela é baseada nessa percepção de que eu sou capaz, de que eu consigo fazer as coisas se eu me propor a elas. E aí eu não me proponho para eu não testar essa hipótese e a hipótese nunca se falha. Olha só que método nada científico que eu tenho empregado comigo mesmo. Só que aí eu levanto essa pergunta, gente. A gente vê muita gente na internet falando, nossa, eu era uma criança muito boa e eu desperdiçei meu potencial. Se você não fez nada
se você não conquistou nada, se você não alcançou as coisas que você podia alcançar, será que você realmente tinha esse potencial? Se eu, que acho que eu consigo o que eu quero, se eu acho que eu posso alcançar todos os meus sonhos, e eu não faço nada pra isso, e eu não alcanço nenhum desses sonhos, será que eu realmente tenho esse potencial todo que eu acho que eu tenho? Será que eu sou essa pessoa que eu imagino? E é aí que entra justamente o nosso medo, né? Que é de não tentar, porque eu não fracasso. Mas, gente, uma dica, né? Novidade aqui. Se você não tenta, você já tá fracassando, né? O não fazer nada, ele é uma escolha e ele é a pior escolha que tem. Porque se você tenta, sei lá, um sonho muito difícil, um sonho impossível, tem 0,01% de chance de acontecer. Se você não tenta, tem 0% de chance de acontecer, sabe? Tipo, não vai acontecer se você não fizer. Se você fizer, talvez não aconteça. Mas eu tenho certeza que se você não fizer, aí que não acontece mesmo. É igual eu na virada do ano torcendo pra eu ganhar na Mega da Virada, sendo que eu nunca jogo na loteria. Mas eu ainda tenho essa esperança porque minha avó joga. E ai dela. Não, gente, eu juro que se essa mulher ganha um dia na Mega da Virada e ela não me dá R$1, a gente vai ter problemas. Ai, mas a gente vai. Porque sempre sou eu que olho o resultado. E pra mim, quem olha o resultado pro idoso que jogou na Mega Sena, devia ter uma parte da verba da Mega Sena. Inclusive, eu sempre falo isso pra ela. Falo, olha, eu olho, mas e se você ganhar, eu quero 40%. Pois em 40% do prêmio da Mega Sena é muita coisa só pra olhar o resultado. Então não olha. Quem que vai olhar? São as minhas condições. Então não olha e você aí também não ganha na Mega Sena, né? Já que o meu trabalho de olhar o prêmio na Mega Sena ele é tão desimportante, né? Já que qualquer um pode fazer, então pede pra qualquer um. E ela nunca aceita e eu sempre olho. Que se eu sou esperto, minha avó é 2 vezes mais esperta. É de família. Ai, gente, eu estava morrendo de saudade de gravar esse podcast. Inclusive, eu voltei a gravar ele porque uma diva fez um desenho meu no Instagram, postou e falou, ai, Boizinho, volta a gravar podcast. E aí eu falei, volto. Volto sim por sua causa. Porque eu amei o desenho. Mostrei pro meu namorado, ele ficou se roendo de ciúme, falando, quem que tá desenhando você? E aí eu falei, essa diva aqui. Brincadeira, gente, ele não é possessivo assim, não. Veja o Instagram dela, tá? Ela desenha muito bem, ela é uma pessoa muito querida. E nossa, ela toca violino, olha. Rapaz. Mas ok, Boizinho, eu já entendi que, né, muitas vezes a gente, não sou só eu, tá? Você também, eu não tô sozinho nesse barco, eu não sou o único complexado aqui. Já entendi que às vezes a gente não realiza nossos sonhos, não corre atrás, porque a gente tem medo que as coisas aconteçam, ou tem medo de tentar e de não acontecer. Mas o que eu faço pra mudar isso? Né? Primeiramente, meu filho, se eu soubesse, eu não tava gravando 40 minutos de podcast aqui pra vocês, né? E aí você vai olhar e vai falar, tem 11 minutos esse podcast. Mas você tem que partir do pressuposto que muitas vezes eu tento gravar e eu não penso em nada pra falar. Então, é toda um tempo, até eu ter uma linha de raciocínio. Eu sou meio lentinho, gente, vocês têm que lembrar que eu sou meio lentinho. Eu acho que talvez a solução seja subverter a lógica que a gente tá usando. Então, ao invés de pensar que, nossa, tenho medo de tentar e falhar e descobrir que eu não tenho potencial, é justamente pensar nisso. Que se eu não tento, então eu não tenho potencial, sabe? O zero diz nada, diz zero, sabe? Diz que tem ausência de alguma coisa. Você só vai ter alguma coisa se você tentar. Então o primeiro passo é aceitar isso. Eu só tenho potencial se eu tento. Se eu não tento, eu não tenho potencial. Não adianta você ficar pensando, eu sou tão inteligente, se eu escrevesse um livro ia ser um sucesso. Então escreve. Porque se eu fizesse, não existe. Tá no plano das ideias, tá lá com o nosso querido Platão tomando um café e um chá. E outra coisa. Ai, mas porque eu tenho medo de alcançar meus sonhos? E aí eu alcancei meus sonhos e aí eu não vou querer mais nada. Minha vida vai ficar sem sentido. Pois inventa outra coisa. Você vai inventar, você é ser humano. Você vai lá, você vai ganhar o prêmio Nobel de maior cientista do mundo. No dia seguinte, você pode arranjar outra coisa pra fazer. Quero aprender a nadar. Quero aprender a nadar borboleta, só sem nadar cachorrinho. Pronto, transforma esse seu novo sonho, né? Porque a gente não falou disso. O sonho a gente sempre fala como uma coisa muito grandiosa. Ai, comprar uma casa, comprar um carro, né? Que meu gato não me abandone. Mas sonho pode ser uma coisa pequena também. Pequena entre aspas, né? Quem que tá aqui pra julgar o valor do seu sonho? Pode ser, de repente, fazer um vaso de cerâmica. Ou o meu sonho pode ser, sabe, cara, comprar um doce muito gostoso que eu nunca comi e eu quero comer. Quando a gente alcança essas coisas grandes, talvez esse sentimento de vazio que muitas vezes a gente sente é porque a gente não dá valor às coisas pequenas, às outras coisas. Não sei, eu acho que às vezes a gente só tem medo de alcançar as coisas que a gente quer alcançar, porque de alguma forma talvez a gente sinta que a gente não merece isso. E eu não gosto nem um pouco desse pensamento, eu acho que eu mereço tudo. Na verdade eu me esforço pra achar que eu mereço tudo. Eu não acho, gente, é mentira se eu falar isso. Eu acho que eu mereço muito pouco, mas eu querer merecer tudo. Eu acho que eu posso, eu acho que eu tenho esse direito, ou pelo menos eu deveria ter.
Sabe? Essa culpa de, nossa, eu conquistei isso aqui, mas eu nem sou tão bom assim. Ou, nossa, ninguém pode saber que, na verdade, eu não consigo refazer esse grande feito que eu fiz uma vez na minha vida. Não, você fez. Você ter feito, você ter chegado, você ter alcançado é a validação suficiente. Você merece estar onde você tá. Sabe? Tipo, você chegou lá. Parabéns. Claro, existem privilégios, existe 1 bilhão de coisas, mas vamos parar com essa síndrome de impostor. Você merece alcançar seus sonhos também, sabe? Você merece fazer as coisas que você quer. Por que não? Porque que todo mundo tem o direito, mas você, que nasceu com o pecado, com a maldade do mundo, não vai merecer? Não, você merece. E agora que o meu gerente aqui tá falando, e agora que nosso tempo pra gravar tá acabando, né? É hora da frase de efeito, então talvez, né? Só talvez, não tenho certeza, você mereça alcançar seus sonhos e você mereça também não ter medo deles. Talvez seus sonhos seja maior do que o medo que você tem de alcançar as coisas, ou o medo de não alcançar. Sabe, eu acho até bonito você ter um objetivo tão grande que mesmo com medo você faça as coisas. Ou mesmo que com o risco, assim, de, meu Deus, 99% de chance das coisas não acontecer, você vai lá e faz. Porque ainda é melhor do que não fazer. Porque ainda é melhor do que não ter nenhuma chance. Eu acho um jeito bonito de ver a vida. E de, sabe, enfrentar o mundo. Porque o mundo é meio que uma guerra às vezes. Será que você quer viver essa vida sem fazer as coisas que você quer mesmo? Será que você quer, sabe, estar nesse emprego que você, suporta, mas não suporta tanto porque você chega em casa cansado e aí chega domingo à noite e você quer enfiar a sua cabeça numa banheira pra não ter que ir trabalhar no outro dia? Será que você não merece mais? Será que você não merece chegar lá naquele lugar que é uau, que medo de chegar lá? Eu acho que você merece, mesmo com medo, sabe? Eu acho que é isso no final das contas, a gente vive mesmo com medo, né? Apesar dele. Eu acho que tudo que eu já fiz na minha vida eu fiz com medo. Eu gosto da minha vida, acho que eu gosto de quem eu sou. Espero que você também goste de quem você é. E se você não gosta, então vamos fazer alguma coisa pra que você goste. Minha psicóloga ia perguntar, mas por que você não gosta? É enviadinho. Brincadeira, ela não fala isso. Mas vocês não sabem, então eu posso mentir aqui. Enfim, gente, eu acho que esse é o episódio de hoje. Voltamos com o podcast e eu fiquei muito feliz com muita gente me ameaçando, né? Me mandando carta, tentando me atropelar na rua pra que o podcast voltasse. Então, finalmente voltamos. Vou tentar voltar a fazer isso aqui semanalmente. Descobri que meu microfone não estava quebrado. Vou tentar fazer em vídeo pra gente também. E é isso. É um prazer estar de volta. Eu amo conversar com vocês. Esse tempinho que a gente fica falando, eu sinto que me deixa mais leve, sabe? Eu sinto que é tipo conversar com meus melhores amigos. Que brega, o Zing, que brega. Todo mundo fala isso. Mas eu falo de um jeito melhor, tá? Quando eu faço é legal. Quando os outros fazerão, é brega. Tá bom? Então, tchau, gente. Um beijo. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Provavelmente. Brincadeira. Vou voltar a gravar esse podcast direito, porque eu gosto de falar. Eu tenho um podcast, você não sabia? Tenho. E um monte de gente ouve. E eles dizem que eles gostam. Então, você que não tem um podcast é um perdedor. E eu sou melhor, porque eu falo sozinho no meu quarto com o microfone. E é isso. Tchau. Chega. Beijo.